quarta praga, em cada praga eu estou tentando tirar lições para nós. E, de novo, eu não vou falar sobre as 10 pragas com detalhes, ok? Mas nessas pragas eu quero tirar lições preciosas para nós. Mas antes vamos orar. Precioso Deus, mais uma vez nós queremos louvar ao Senhor. Queremos, ó Pai querido, agradecer ao Senhor por ter nos tirado da idolatria, por ter nos tirado da incredulidade, por ter nos tirado, ó Pai querido, daquele estilo de vida na qual nós seguíamos os desejos da nossa carne e não havia nada, ó Pai, que pudesse nos ajudar a lutar contra o pecado. E graças à Tua eleição, graças ao Teu amor, graças ao sacrifício de Jesus, ó Pai querido, o Senhor nos alcançou, fez com que fôssemos habitados agora pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, para que com a ajuda da Tua graça, do Teu poder, a gente possa, ó Pai querido, entrar nessa guerra, ó Pai querido, contra a idolatria do nosso coração, guerra contra vivermos para nós mesmos, ó Pai, e poder, dessa maneira, ó Pai querido, Te agradar e ter, ó Pai querido, uma viva esperança na qual nós estamos aguardando cada momento da nossa vida. Queremos, ó Pai querido, reconhecer que só o Senhor é Deus. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a viver, ó Pai querido, debaixo do desejo de Te agradar, de honrar, glorificar o Teu nome e ser assim luz para aqueles que ainda vivem na idolatria. A gente pede isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando essas pragas do Egito e essas pragas nos lembram que Deus executa juízo. Ele está executando juízo contra os deuses e os adoradores desses deuses, e Deus vai voltar a fazer isso. Quando acontecer a grande tribulação, você vai ver algo muito parecido com o que aconteceu no Egito, só que agora em relação ao mundo todo. Mas, através dessas pragas, Deus está atacando a crença dos egípcios, a fé que eles depositavam em cada um desses deuses, deuses que eles tinham como aqueles que iriam garantir para eles a qualidade de vida que eles queriam. O Senhor também usa as pragas para cumprir a aliança que Ele fez a Abraão. Então, nisso tudo, a gente sempre vai ver a ênfase na soberania de Deus, no Deus que controla todos os eventos, controla todas as circunstâncias para cumprir os seus propósitos, tanto na vida daqueles que são salvos, nesse caso aqui, a nação de Israel, quanto na vida daqueles que serão salvos e também naqueles que merecem ser punidos por Deus. Eu vou ler novamente essa questão da essência da soberania de Deus para ficar na nossa mente. Deus é completamente independente para fazer o que quiser e exerce controle absoluto em todas as ações de todas as suas criaturas, e exerce tempo presente. Isso é, Ele continua exercendo. Nenhuma criatura, pessoa ou império é capaz de atrapalhar a sua vontade ou agir fora dos seus limites. E essa praga, a quarta praga, mostra isso de maneira clara, não é? A quarta praga sobre enxames, e eu faço questão de colocar entre aspas moscas, porque ninguém pode afirmar que são ou que eram enxames de mosca, tá bom? Então, nós vemos aqui a soberania de Deus sobre
a criação, sobre insetos. Ele controla todas as coisas. Eu vou ler esse texto. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-se ao faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhes: assim diz o Senhor. Lembra? É uma ordem de Deus, não é um pedido. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Do contrário, se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames sobre ti. Ele continua dizendo: e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, e aqui nós temos algo diferente, uma informação a mais em relação às outras pragas. Separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames. E saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Ele não é o Senhor ou o Deus de Israel. Ele é o Deus do planeta Terra. Inclusive, ele é o Deus dos egípcios. Ele faz questão de afirmar isso. Eu sou o Senhor, até sobre tudo isso que vocês acreditam, inclusive sobre os falsos deuses que vocês acreditam. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames à casa de Faraó, à casa dos seus oficiais, sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Então, a palavra aqui, irmãos, trata sobre insetos. E pode ser vários tipos de insetos ao mesmo tempo. Então, não é obrigatoriamente moscas. Não significa que não tinha moscas. Inclusive, alguns estudiosos afirmam que havia, inclusive, insetos ferroadores, isso é, que dão ferroadas, não é? Então, é muito importante que a gente entenda o nível, né, dessa praga e como atingiu várias coisas do Egito. Moscas normalmente atacam uma determinada área, ou um determinado, vamos dizer assim, tem um determinado tipo de procedimento, tem um determinado alvo. Quando você tem vários insetos diferentes, então são atacados vários alvos e provocam vários malefícios diferentes. Ok? É muito importante que a gente entenda que, no final, o resultado, lá no versículo 24, diz que a toda a terra ficou arruinada. E quando está falando sobre a terra, pode estar falando do território, mas pode estar falando dos habitantes, ou pode estar falando de ambos. Tanto o território, como também os habitantes foram afetados por essa praga. Não é? E essa palavra arruinado significa ficou inutilizada por um determinado tempo, houve uma deterioração, houve uma corrupção, uma contaminação naquela região toda, não é? E inclui, inclusive, ferimento físico. Essa palavra engloba tudo isso. Então, foi uma praga que afetou de maneira bem forte os egípcios. Quais são os deuses que foram atacados? Pelo menos 2. Um deles, é difícil falar o nome egípcio para mim, né? Mas um desses é o rei Uatite e o outro é o rei Kepri, tá bom? Agora, nós temos que tentar entender. E é muito interessante a gente, nessa hora, observar como o ser humano é tolamente capaz de observar algo e tornar aquilo um Deus. Quando eu vejo, por exemplo, como é que essas divindades foram criadas no Egito, e a gente sabe que o diabo está por detrás disso, mas
o exercício humano para pegar algo nojento e tornar aquilo um Deus, e a ginástica, né, mostra como a nossa lógica, ela pode ser usada de maneira absurda para a idolatria, tá bom? Então, lá no meio dos egípcios, existe um Deus que tem cabeça de mosca, existe um Deus que tem cabeça de vespa, e tem um Deus que tem cabeça de escaravelho, né? E por que eles criaram esses deuses? Só para você ter uma ideia, na mitologia egípcia, esse deus Khepri, ele tem essa imagem de escaravelho, tá bom? Que é aquele besouro, e desculpa a expressão, mas você conhece aquele besouro que ele tem o apelido de rola bosta? Sim, é científico isso, não é? Ele é chamado assim pelas pessoas que estudam. Por quê? Porque ele pega bolotas de excremento de animais e com a patinha de trás ele rola, que ele faz uma bolinha, e ele leva isso, né, lá para a casinha dele. Por quê? Porque lá ele coloca ovos dentro do excremento, e aí vai procriar os bichinhos e vai, né, procriar mais besouros. Também esses besouros, eles colocam ovos em corpos humanos, né, que é o que os insetos fazem. E veja bem, né, eles simbolizam, por exemplo, um deles, o Rei Sol. E eles dizem que esse exercício do besouro, pegar aquela bolinha de excremento e rolar, é esse Deus que rola o sol durante o dia, para que depois ele durma, e depois traz de volta. E agora ele é adorado como um Deus. Olha como aquele texto de Romanos, né, que ao verem a glória de Deus através da criação, eles ignoram e criam deuses conforme as suas próprias concupiscências, a capacidade humana de fazer um absurdo desse, não é? E agora eles também acreditam que esse é o Deus do renascimento, da encarnação. Por quê? Porque esse besouro vai lá, bota um ovinho, ao botar um ovinho, nasce, né, os filhotinhos, e agora representa também a reencarnação do ser humano. Olha como... E olha, nós estamos falando de uma cultura, naquela época, uma das mais sábias. Uma cultura poderosa. Veja a capacidade do ser humano, né, em relação a se tornar idólatra para rejeitar o Deus que criou todas essas coisas. E a gente fica, às vezes, assustados, mas é impressionante como nós, como cristãos, também corremos o risco de continuar adotando procedimentos que revelam idolatria do nosso coração. Confiando em coisas que Deus tem o controle, mas a gente confia, às vezes, mais, né, em médicos, às vezes a gente confia mais em remédios, não estou dizendo nada, mas às vezes a gente confia mais na nossa capacidade de sair e conseguir, né, o trabalho, e a gente esquece que é Deus que nos dá todas essas coisas. E com isso a gente acaba correndo o risco de deixar de adorar a Deus como Deus merece ser adorado. E na lição de hoje eu quero destacar esse ensino. Deus está libertando o povo dele de vários tipos de mentiras e de idolatrias e de falsos senhores. E Deus aqui deseja libertar os israelitas para que eles deixem de servir senhores perversos e opressores para servir um Senhor amoroso, justo e misericordioso. Esse texto
Deixa o meu povo ir para que me sirva. A NVT coloca o termo para que me adore, e a NVI para que me preste culto. E a tradução melhor e mais literal realmente é da Revista e Atualizada. Por quê? Porque está falando de serviço. Adoração ao Senhor é sinônimo de serviço, é sinônimo de trabalho. Imagine o trabalho que dá adorar 80 e tantos deuses, prestar homenagem para eles, levar comidinha para eles, rezar para cada um deles. Olha a escravidão que aquele povo vivia. Dá trabalho. E Deus está dizendo, bom, no relacionamento comigo, vocês vão ter menos trabalho, mas é trabalho. Vocês também vão me servir. Deus que criou a humanidade, Deus que criou o vocabulário para que o homem possa se relacionar uns com os outros e com Ele, escolheu essa palavra para mostrar que adoração ao Senhor é serviço. E nós vivemos numa época, hoje, em que adoração ao Senhor é de acordo com o gosto pessoal do adorador. Não é assim? As pessoas agora escolhem a igreja, escolhem o horário, escolhem o que vão fazer e o que não vão fazer, de acordo com o seu prazer, com o seu desejo, e não de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Essa palavra, me sirva, ela é encontrada lá, é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 15, quando Deus avisa, anuncia para Abraão que a descendência dele seria levado para o Egito e eles seriam reduzidos à escravidão, e a palavra escravidão é a mesma que Deus usa. Deixe o meu povo sair para que me sirva. É a mesma palavra. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós nos tornamos escravos de Cristo. Qual é a sua preferência? Entende? A palavra escravidão, às vezes, traz algo negativo, mas, na verdade, revela a real condição humana. O ser humano, ele é um ser criado, então ele foi criado para servir a Deus, para adorar a Deus. Só que Deus é tão bom, que cuida muito bem daqueles que o adoram. Mas o ser humano tem que entender que ele é servo e Deus é o Senhor. E não tem nenhum mal ser escravo de Cristo, pelo contrário, é muito melhor. E também é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 2, quando diz que o homem deveria lavrar a terra. Então, irmãos, a adoração ao Senhor é sinônimo de trabalho. Entende? Por isso que nós não podemos escolher como nós vamos adorar a Deus. Nós vamos seguir as instruções do nosso Senhor para adorá-lo. Gênesis até Apocalipse, a gente vê que adoração implica em serviço a Ele. Romanos, capítulo 1, versículo 25, falando da idolatria, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, e aqui nós temos uma palavra diferente, e depois diz, e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E essa palavra servindo no Novo Testamento é uma palavra que simboliza trabalho. Algo que vai fazer com que a gente sinta cansaço, que exige um esforço físico e um esforço mental. E Romanos capítulo 12, todinho, fala sobre essa adoração que ele chama
de uma adoração sacrificial. Uma adoração como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas ainda sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a palavra culto aqui foi escolhida uma palavra que significa serviço, trabalhoso. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora ele apresenta os dons espirituais. E depois de apresentar os dons espirituais, ele vai falar do amor. Porque o amor vai além do dom. O amor, ele é sempre sacrificial, né? Então, irmãos, culto é sinônimo de serviço. Normalmente, tem coisas no culto que a gente gosta muito de fazer, né? Por exemplo, cantar. Cantar é muito mais fácil e é agradável, e muito mais fácil do que cumprir o que a gente está cantando, por exemplo. Não podemos negar, ok? Mas, por exemplo, nós temos um bom e um saudável louvor aqui nessa igreja. Mas para isso aconteça, a equipe de louvor se sacrifica. Ensaia, né, enquanto às vezes nós estamos em casa tranquilo, mostrando que é serviço e que isso é normal. Então, quando você percebe que você está sendo tentado, né, em fazer o serviço do Senhor de maneira um pouco mais relaxada, né, se ausentar do serviço, né, com muita facilidade pedir para que alguém te substitua, cuidado, você pode, né, estar deixando de adorar ao Senhor como Ele quer que você o adore, porque envolve sacrifício. Aí nós vemos no versículo 2 a 3, eu não vou ler esses versículos, mas veja bem, nós adoramos a Deus quando? Quando nós servimos sacrificialmente os irmãos com os nossos dons. Então, a adoração não é só quando você vem na igreja, senta. Adoração envolve você trabalhar com os seus dons, com os seus talentos, com os seus recursos. Isso custa, entende? Custa do tempo, custa suor, vai deixar de fazer o que vocês gostam de fazer, o que eu gosto de fazer, não é? Versículos 9 até o versículo 13, nós também adoramos servindo os irmãos em Cristo com amor, e amor sempre é sacrificial. E o amor envolve, algumas vezes, termos que agir fora do nosso dom, porque há uma necessidade em que é preciso estar presente lá. Então, isso é muito importante. E você vai perceber que você é tentado várias vezes em não cultuar a Deus através de sacrifício. Existe uma onda, antes da pandemia, já existia um grupo de cristãos que não iam mais na reunião presencial, né? Já estavam contentes sabendo que eles podiam assistir culto através da televisão e ouvindo, achando que cultuar a Deus, né, é algo só entre você e Deus, só aquela questão de êxtase e de você ficar arrepiado ou lendo Bíblia. E, na verdade, cultuar a Deus envolve isso, sim, mas envolve também você se envolver na vida das pessoas, você servir, você suar, você perder sono, né? As pessoas estão dando aula ali em cima, e esses irmãos, durante a semana, tiveram que preparar as aulas. Serviço. Deixando de fazer coisas que podiam dar muito mais prazer. E Deus fez questão de dizer: deixe o meu povo ir para que me sirva. Adoração é serviço a Deus. Versículos 14 até o versículo 21, fala que nós servimos ao nosso Deus, isso é, nós adoramos ao nosso Deus servindo descrentes. E até inimigos.
com amor. E parece que quando é inimigo, exige ainda muito mais sacrifício. Não é verdade? Então, eu quero enfatizar essa parte nesse momento, não é? Nós não podemos nos enganar, não podemos ir atrás do nosso raciocínio lógico. Raciocínio lógico adora rola bosta. Irmãos, o nosso raciocínio lógico faz isso. É assim que você tem que pensar. Quando você tem alguma coisa luminosa, olha, tive uma ideia agora, leva a sua ideia para a Bíblia, porque pode acontecer isso. Entende? Nosso raciocínio, ele nos engana. Satanás usou a Bíblia para fazer Jesus pecar, ou tentar fazer Jesus pecar. Não fez, né? Para tentar fazer Jesus. Ele usa a Bíblia. Nós usamos a Bíblia por nosso benefício, às vezes, isso é, para o benefício da nossa carne. Precisamos tomar cuidado. Por isso que é uma verdade, né? Só presta adoração a Deus quem é adoração a Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser um serviço de adoração a Deus. Adoração exige sacrificar a si mesmo, não tem jeito, para servir aos propósitos de Deus. Envolve servir salvos e até inimigos. Adoração implica em dar do seu tempo, do seu recurso, do seu prazer. Você vai sacrificar o seu prazer para isso. E nós adoramos a Deus quando nós servimos a Deus conforme as suas instruções. Então, nem sempre nós vamos ter o privilégio de adorar a Deus fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que é agradável. E se você está adorando a Deus, fazendo só aquilo que te agrada, eu afirmo, sem medo de errar, que você não está adorando a Deus como Ele quer que você o adore. Sem medo de errar. Se você está fazendo só aquilo que te agrada, e só aquilo que você gosta, isso não tem nada a ver com sacrifício. Por isso que adoração envolve sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, adorar a Deus vai sempre incluir uma boa dose de sacrifício. E algumas vezes, um grande sacrifício. Os primeiros cristãos perdiam a vida para adorar a Deus, para poder se reunir presencialmente. Inclui sacrificar desejos pessoais legítimos e prazeres pessoais da velha natureza, ilegítimos. Entende? Existem prazeres que não é pecado, desejos que não são pecaminosos, mas você vai deixar de cumprir porque você tem um compromisso com Deus e um compromisso com o corpo de Cristo, de estar aqui para servir e também para ser servido. A grande maioria das pessoas que foram libertas do Egito, elas fracassaram quando se depararam com a lei de Deus. Nós temos que adorar a Deus também seguindo as suas instruções. E quando a gente conhece a história, e nós vamos relembrar essa história, muitos deles fracassaram porque escolhiam o que ia obedecer da lei e aquilo que não iriam obedecer da lei. Inclusive, na nossa assembleia de hoje, nós vamos tratar dois casos assim, que a pessoa escolheu o que fazer e o que obedecer e o que não obedecer. Fracassamos, às vezes, em adorar a Deus seguindo as suas instruções. Voltando para Êxodo capítulo 8, naquele dia, versículo 22, separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se dará esse sinal. Nessa praga e até a 9ª praga, o povo de Israel, eles foram
distinguidos do povo do Egito. Eles não receberam a mesma praga que os egípcios receberam. Dessa aqui até a 9ª, havia uma distinção incondicional. Deus falou, os egípcios não precisam fazer nada, não precisa nem orar, eu não vou mandar, essas pragas não vão para a terra deles. Na 10ª, existe uma condição para que a praga não os atinja. Depois a gente vai falar sobre isso. Mostrando a soberania de Deus. Muitas coisas você não precisa nem se preocupar. Deus vai te proteger. Tem coisas que Ele vai dizer, bom, depende da sua resposta de fé à minha instrução. Mas em tudo, Deus revela que Ele é, de novo, soberano. Todas as ações de Deus, na sua soberania, olha, veja bem, controlar inseto. Deus falou, vocês não vão naquela região e acabou. E eles não vão. Todas as ações de Deus têm como propósito revelar a sua glória, Ele controla tudo, Ele domina tudo, e também para revelar o bem e o amor que Ele tem para os seus eleitos. Tudo que Deus faz, todas as circunstâncias, as agradáveis e as desagradáveis, Deus tem os seus propósitos. Sempre tem como propósito exercitar a nossa fé, vamos confiar no que Deus instrui e seguir, e também nos treinar na justiça. Nós vamos obedecer a Deus, mesmo correndo risco. Entende? Eu vou obedecer a Deus, em vez de procurar uma saída mais fácil. Lembra? Toda tentação, toda provação, toda situação difícil, ela é ao mesmo tempo uma provação, porque a sua fé está sendo provada, e é também uma tentação, para ver se você vai escapar daquele problema que Deus está te enviando de maneira pecaminosa. Se você vai enganar para ter aquilo que você quer, se você vai pecar para ter aquele prazer que Deus não quer que você tenha. Então, quando você estiver enfrentando situação difícil, Deus é soberano e aquela situação difícil é para o seu bem. O bem de Deus nem sempre é agradável para nós, mas é para o seu bem. Ele quer saber se você confia nas instruções dele e se você não vai abrir mão da ordem de Deus, se você não vai abrir mão de manter-se puro, sem pecar. Se você vai praticar a justiça. Se você vai perseverar na obediência. No fim dessa praga, o faraó promete que vai deixar o povo sair para adorar a Deus. Depois que a praga é retirada, ele volta atrás. Revelando, mais uma vez, a soberania de Deus, mas revelando também a dureza do coração humano, quando não recebe a graça de Deus. Quando o homem não recebe a graça de Deus, ele é contra Deus, obstinadamente contra Deus. Vamos encerrar esse culto, porque nós temos assembleia. Abram a Bíblia no Salmo 135. Rafael, por favor, venha para cá. Ele vai ler para nós esse salmo que fala sobre a soberania de Deus, sobre tudo e sobre todos, e ele também vai encerrar orando, tá bom? Obrigado, meu querido. Quer isso aqui, ó? Quer segurar aqui? Pronto, coloca aí. Está aqui já, está na mão, fácil, fácil. Bom dia, igreja. Vou estar lendo na versão NVI. Aleluia. Louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável.
porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, bendigam o Senhor, ó levitas. Bendigam o Senhor os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Senhor Deus, te agradeço por mais esse dia, te agradeço por esse domingo, que possamos estar aqui em comunhão, louvando a Ti, ó Pai, aprendendo mais sobre o Senhor, que a gente possa estar buscando melhorar todos os dias para a Tua honra e glória. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui, pela vida dos que não puderam vir. Que o Senhor Deus possa estar abençoando todos eles durante essa semana. Te peço, ó Pai, que em agradecimento pela capacidade, pela sabedoria que o Senhor pode estar dando aos pastores nas mensagens, que a gente possa estar buscando mais sobre o Senhor, aprender mais e buscar estar botando isso em prática, que não seja só algo que a gente vai pensar durante domingo de manhã, mas que durante o dia, durante a semana, a gente possa estar se lembrando disso, que do momento em que a gente se levanta, ao momento em que a gente vai se deitar, a gente possa estar lembrando que está tudo dentro do teu controle, tudo dentro da sua soberania e que nada foge do seu poder. O Senhor sabe tudo o que acontece, sabe por que acontece, e basta nós apenas acreditar e ter fé que o Senhor está fazendo o que é melhor para a gente. Que a gente possa também estar usando isso para nos lembrar da nossa dependência em Ti, que a gente possa estar louvando e possa estar em paz, de que nada foge do Seu comando e que a gente não precisa ficar pensando em como a gente vai mudar ou melhorar certa situação, porque está tudo conforme os Seus planos. Que a gente possa estar pensando nisso para estar Te adorando todos os dias, que a gente possa estar fazendo nosso trabalho, nossos estudos, seja o que for que a gente tiver que fazer, a gente, ao invés de ficar pensando o quão cansado a gente lembre que, fazendo com excelência, a gente está louvando a Ti, está honrando o Teu nome, ó Pai. Que a gente possa estar usando isso para nos motivar a cada dia estar fazendo as coisas com amor e também nos lembrar de que isso é testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam estar vendo isso e possam estar tendo curiosidade de entender o porquê que a gente está fazendo isso com tanta felicidade, e que a gente possa estar mostrando a diferença que o Senhor faz na nossa vida todos os dias. Essa oração que eu te faço, em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.